Olá, pessoal! Mais uma aula de língua portuguesa com a professora Letícia. O assunto da aula de hoje vai ser sobre o romantismo no Brasil. Nós iremos trabalhar a habilidade EM 13 LP 48 do Currículo Paulista. Antes de mais nada, a gente precisa entender como que o romantismo está inserido na literatura brasileira. Nós temos duas eras. A era colonial, que foi antes da independência do Brasil, e a era nacional, que foi depois da independência do Brasil. E o romantismo foi o primeiro gênero literário depois da independência do Brasil. Então ela expressa muita importância nesse novo período, né? Que o Brasil se tornou um país independente. E aqui estão as principais características do romantismo, a começar pela valorização da emoção. Então, nas obras, eles expressavam muita emoção, né, os sentimentos, em cada fase que eles viviam dentro dessas obras. Eles também exaltavam muito a natureza, pois eles achavam belas as paisagens brasileiras e eles valorizavam muito cada detalhe. Depois nós temos a idealização do amor. Eles achavam o amor a coisa mais bela e eles idealizavam muito. Eles também eram muito nacionalistas. Eles se orgulhavam da nova pátria que estava surgindo e enxergavam o índio como um novo herói brasileiro. E eles também valorizavam a liberdade de expressão. Para eles, era muito bom poder se expressar livremente e longe de qualquer regras ou qualquer coisa que fosse prendê-los. E eles também gostavam de fugir dos problemas, diariamente fugiam da realidade. Então, o romantismo brasileiro está separado em três fases. A primeira fase começou justamente em 1836 e foi até 1852. Eles, mais uma vez ressaltando aqui, eram muito nacionalistas. Então eles valorizavam as belezas naturais e também eles valorizavam o índio como símbolo nacional dessa nova nação. E eles, mais uma vez, eram muito sentimentalistas e exaltavam a natureza. A segunda fase começou em 1853 e foi até 1869. Então, eles continuavam sendo nacionalistas, porém, nessa fase mais regionalistas, o que quer dizer que eles detalhavam cada região brasileira, com suas paisagens, costumes e dialetos. E também tinha os problemas sociais, porque nessa fase havia a escravidão e eles queriam abolir a escravidão. Queriam que todos vivessem livremente. E o realismo foi o próximo gênero que surgiu depois do romantismo. Então nessa fase já estava surgindo o realismo. E a última fase começou em 1870 e foi até 1880. Nesse caso, eles mais uma vez utilizaram a literatura como meio de expressão e queriam abolir a escravatura. E eles queriam a liberdade e a justiça e também a igualdade. E aqui nós temos as principais obras e os principais escritores do romantismo brasileiro, a começar por Gonçalves de Magalhães, que escreveu em 1836 a obra Suspiros Poéticos e Saudades. E vale destacar que José de Alencar foi um outro grande destaque da literatura brasileira, ainda mais nessa fase. Ele escreveu muitas obras conhecidas e aqui eu coloquei algumas delas, a começar por O Guarani, Lucila, Iracema, Ubirajara e Senhora. Depois, Castro Alves se destacou com poemas
poemas contra a escravidão. Ele queria que os escravos fossem libertos e ele sonhava com isso. E também uma obra contra a escravidão foi a Escrava Isaura, escrita por Bernardo Guimarães. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o romantismo. Espero que vocês tenham gostado.